Ô pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo bem interessante. O último vídeo que eu fiz sobre o secretário, que seria um agente que faz o redirecionamento. Agora eu fiz um com o Flowise com um funcionamento um pouco diferente. Ele usa algumas das funções novas e eu vou te explicar como que eu fiz isso e um passo a passo para você fazer também. Bom, antes disso, se inscreve no canal, faz seu comentário. Se você tiver pedido de algum vídeo, você pode comentar que eu vou estar olhando. Se for um assunto interessante, a gente vai produzir o vídeo. Aí tem uma novidade, entra no grupo de WhatsApp também, que nós estamos iniciando agora com uma comunidade. Temos a comunidade no Circle, ela é gratuita para você acessar, vai ter esse flow, vários flows gratuitos, e agora vai entrar com uma versão paga, que a gente vai ter lives semanais, projetos completos entregues pronto, além de acesso a agents, que para quem já viu meus vídeos é uma ferramenta que a gente desenvolveu, que ela faz a conexão do WhatsApp com o Flowise de uma maneira muito fácil. É um CRM como a Ticket para quem já trabalha com automação de chatbot, porém ele é modificado para ter essa integração muito mais rápida e mais fácil com Flowise, N8N, DeFi. Bom, agora vamos voltar aqui para o vídeo para me explicar um pouco sobre esse fluxo. Esse fluxo basicamente tem uma equipe completa aqui na minha mão. Eu gravei esse vídeo antes, porém teve um problema aqui na gravação e eu tive que regravar. Então hoje eu vou ser um pouquinho mais sucinto, porém eu vou explicar o passo a passo de como fazer. Bom, eu estou utilizando aqui o Flowise, eu estou utilizando dentro do meu servidor, mas como eu já expliquei nos primeiros vídeos, se você não assistiu, assista. Lá você pode colocar ele no Hugging Face para você trabalhar e não precisar ter um servidor. Ou você pode instalar no seu próprio computador. Ele é gratuito, não vai te cobrar nada para isso. E você pode utilizar ferramentas gratuitas para você rodar os fluxos. Aqui eu estou utilizando o OpenAI, mas a gente pode mudar para o Grok. Eu vou até fazer um teste aqui e mostrar para vocês como fazer isso. Eu vim aqui em Agent Flows. No Flowise, a gente tem os Chat Flows e os Agent Flows. Qual que é a diferença? O Agent Flow ele tem dois modelos de trabalhar com multi-agentes. Um dos problemas que tem no Agent Flows, no Agent Flow, na hora de você passar isso para um cliente e fazer uma integração, é que na resposta dele, ele mostra a resposta de todos os agentes. Então, a Agents, inclusive, tem uma atualização que entra dia 13/8. Se você está assistindo isso aqui depois, então ela já vai estar atualizado, que ele não mostra isso para o usuário, ele vai mostrar no WhatsApp do usuário somente a última resposta. Então vamos lá, eu tenho 4 agentes, eles vão debater entre si, chegar numa resposta final e essa resposta vai ser mostrada para o usuário. Inclusive, antes da gente voltar para esse fluxo, eu vou mostrar um exemplo bem simples aqui para vocês, que são meus agentes de prompt. Esse aqui é um exemplo simples, eu tenho um outro com mais agentes, mas aqui eu tenho um supervisor e 2 trabalhadores. Então, o supervisor vai receber a pergunta do usuário, vai ver o que ela quer e vai acionar o trabalhador que precisa. Nesse caso, ele aciona primeiro o meu prompt creator, que vai criar um prompt, depois ele passa para quem analisa, que seria meu outro agente, que vai fazer uma análise, ela dá um retorno, ele volta de novo para o prompt creator para ele melhorar esse prompt. Então, sim, ele manda a resposta final. Aqui tem até um exemplo, você pode olhar aqui aí na tela, que tem a conversa deles. Então, tem tudo que cada um mandou para o outro. E com a atualização da Edits, agora o usuário vai ver somente a resposta final. Então, tira um pouco desse tanto de mensagem que, no caso de um cliente, de uma empresa, seria inútil. Assim, ele não precisa saber disso, ele não precisa ver. Até para você mesmo, receber só a resposta final. Vamos voltar aqui agora para a equipe de suporte, que é o que eu falei que ia trabalhar hoje. Vamos começar. Nesse vídeo da equipe de suporte, eu estou utilizando aqui o OpenAI, o 4o Mini, porque é um GPT que tem um custo de token muito baixo, mas eu posso estar alterando ele, colocando, por exemplo, o Grok. Eu já mostrei nos meus outros vídeos que é uma maneira gratuita de você conversar com LLM. Você pode colocar aqui o Grok, coloquei minha credencial, já vou mostrar como você pega a sua credencial. E o modelo, o Llama 3.170 é excelente, tem excelentes resultados, é uma atualização do Llama que teve, e você consegue usar por aqui com o Grok de forma gratuita. O Grok, para quem não utilizou ainda, eu vou entrar aqui no site deles, no grok.com. Você vai criar um cadastro, você vai vir aqui e vai criar um cadastro, Start Building. Eu já tenho cadastro, então ele já veio aqui para minha configuração, vem em API Key e gera uma nova API Key. Terminando de gerar a sua API, você vai vir aqui em Create New, colocar um nome e colar a sua API Key. No caso, eu já tenho uma cadastrada, então aqui desse Team Grok já é uma API que eu já tenho cadastrado. Eu poderia conectar ele aqui no lugar do OpenAI. Eu vou fechar aqui porque eu vou seguir com o que eu já estava trabalhando. Nesse formato, nós temos um Start, que é onde a conversa se inicia,
certo? Eu não estou utilizando aqui o state e o memory. Então, cada vez que o cliente entrar em contato, ele vai tratar como um novo cliente. Eu já vou fazer essa adição agora para vocês só entenderem a diferença disso. Frontline Support. Isso aqui é um agente que, no caso, ele vai atuar como se fosse aquele supervisor, o que eu mostrei no exemplo, no outro exemplo. Essa atualização veio no Flowise 2. Se você está utilizando uma versão mais antiga, você tem que atualizar para ter isso aqui. Aqui tem um prompt, você é da equipe de suporte de linha de frente da NextMind, uma loja de comércio eletrônico que vende hardware de computador. Seja conciso, então aqui tem um prompt só para ele responder algumas coisas para o cliente e ter esse contato inicial. Ele está conectado num agente condicional. Um agente condicional é o que ele vai verificar condições, vai verificar o que o usuário fala e vai encaminhar conforme a sua condição. No lugar de um if-else, no caso, que é se for verdadeiro, se for falso, a gente pode trabalhar inúmeras coisas diferentes. Então, eu vou mostrar para você que as condições que eu tenho é billing, end e technical. Agente técnico, pagamento e fim. Aí eu venho em adicionar parâmetros e aqui temos os prompts. Você é um especialista em sistema de roteamento de suporte ao cliente. Seu trabalho é detectar se um suporte de linha de frente está roteando um usuário para a equipe de cobrança ou suporte técnico, ou se o agente de frente está apenas respondendo. Então, vamos lá. Se esse agente estiver respondendo qualquer coisa comum, ele vai passar somente isso e acabou. Se for algo sobre departamento técnico ou alguma coisa relacionada a pagamento, ele vai fazer esse roteamento, conforme esse human prompt. A conversa anterior, no caso que ele conversou com outro agente, é uma interação entre suporte de linha de frente e um usuário. Com base na mensagem mais recente, extraia se o suporte está encaminhando o usuário para a equipe de suporte técnico ou somente ele está respondendo. Então, assim, ele analisa o que o suporte está respondendo. Se for um encaminhamento, então ele encaminha as mensagens para lá. E ele vai responder somente com a palavra billing, technical ou conversation, que é as palavras que estão utilizadas no meu roteamento. Eu vou mostrar para vocês isso. Então ele vai entender e vai responder com apenas uma palavra, somente uma dessas três palavras. Quando ele der essa resposta, aqui ó, eu tenho aqui um JSON, no caso, que você vai clicar em add item. Vou explicar como você cria isso aqui. Você tendo esse prompt, eu vou deixar esse fluxo pronto para baixar na comunidade, para exemplo, e você pode replicar e alterar. Você vai clicar em add item, vamos colocar aqui um nome host2. Aqui em type você vai deixar em enum e enum values. Aqui são os valores, ou seja, as respostas que vão vir de lá. Se eu vim aqui e trocar conversation para conversations, eu tenho que ao mesmo tempo vir aqui, onde tem conversation, e colocar conversations. Então aqui você tem que ter o nome, vírgula, todos os nomes que são possíveis de resposta aqui. Então, se você tem três, coloca o primeiro, vírgula, espaço o segundo e assim por diante. Bom, eu vou excluir porque eu não vou utilizar isso aqui agora. Tá ok? Vamos sair aqui. Beleza. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Conversation ainda, tudo ok. Ao momento que você cria esses parâmetros ali, ele vai aqui, ó, billing, end e technical. Esses aqui são os três parâmetros possíveis das condições. Vou clicar aqui em condições, condition, para você ver. Eu tenho o end, ele é o fim, então ele é natural, você não precisa criar. Agora eu tenho aqui o billing e o technical, que são esses dois aqui, technical e billing. Como que ele verifica? Vamos. Flow Output Route. Você vai clicar, para você adicionar um tipo de verificação, eu vou criar um outro agorinha como exemplo, um pouco diferente, para vocês verem como funciona. Ele vai verificar se a rota, ou seja, se aquele que eu acabei de adicionar aqui nos adicionais, que eu mostrei para vocês aqui embaixo, o meu está até excluído, que eu acho que eu excluí ele. Que se esse adicional, se essa rota, ele está indo para onde que ele está indo. Se é conversation, se é billing, eu vou até criar novamente aqui, como eu excluí. Vamos fazer o seguinte, route enum, como eu falei para vocês. Agora eu vou vir aqui, vou copiar aqui billing, vírgula, technical, que é a outra palavra que eu tenho ali, vírgula, espaço, conversation. Tá aqui. Conversation. Pronto. Ok. Agora tá salvo. Deixa eu só ver se está tudo ok. Pronto, tá salvo. Ele vai verificar se a rota, ou seja, se a resposta que veio da rota é billing. Se for, ele vai mandar para o billing. Se for technical, output name,
technical. Ele não cria a resposta, qual que é o agente que vai receber. Ele só fala por qual caminho que ele vai mandar. Então, esses caminhos estão aqui, ó, billing e technical. Agora, você vai escolher o que, que ele vai fazer nesse fluxo. Então, agora aqui eu tenho três opções. End, que é para finalizar a mesma conversa, ele já envia a resposta e acabou. Que é no caso quando esse agente estiver respondendo o usuário com uma resposta simples. Caso ele identifique que for billing, no caso que for pagamento, ele vai mandar para onde? Eu coloquei outro agente. Esses agentes dessa nova atualização, eles vão estar em sequencial agents. Você vai ver aqui, ó, sequential agents. Tá aqui. Tem outras condições, outras coisas, só que eu não vou explorar isso hoje. Aqui eu tenho um prompt nele. Você é especialista em suporte da NextMind, uma empresa que vende computadores. Ajude o usuário da melhor forma possível, mas seja conciso nas respostas. Você tem a capacidade de autorizar reembolsos, o que pode ser feito coletando as informações necessárias. Eu vou apagar essa parte, por quê? Aqui eu tenho uma Custom Tool, que no caso seria uma ferramenta para linkar com o sistema de pagamento da empresa. Então você vai criar uma ferramenta personalizada. Eu vou explicar um pouco mais disso depois sobre outro vídeo sobre essas ferramentas personalizadas para vocês terem uma ideia. Eu vou salvar aqui, pronto, beleza. E aí ele termina a conversa, ok. Ou, se for technical, ele vem para esse aqui. Esse agente é o Technical Team. Você é um especialista em diagnosticar problemas técnicos. Você trabalha em uma empresa chamada NextMind, que vende computadores. Aqui eu não coloquei, mas eu poderia... Na verdade, eu criei aqui, mas eu não coloquei um arquivo real. Você pode olhar que ele tem uma Retriever Tool, Search Technical, e aqui tem um Embedding. No caso, é o seguinte. Se você olhou meus outros vídeos, inclusive aquele agente com acesso a PDF, é o que nós temos aqui. Nós podemos subir aqui, eu tenho um PDF, Markdown, mesmo esquema que eu tenho no outro vídeo, então não vou explicar muito, mas eu subi os arquivos de um PDF. Então eu poderia ter todas as informações dos produtos vendidos, todas as informações de suporte técnico aqui. E botar aqui no prompt, utilize a ferramenta Search Technical para pesquisar e responder ao usuário. Então ele estaria utilizando as informações colocadas ali para responder ao usuário. Então você pode montar um fluxo para uma empresa com todos os dados dos produtos dele, manual, e ter respostas concisas de um agente diretamente. E esse agente tem o final. Eu vou salvar e vamos fazer um pequeno teste aqui agora. Oi, vamos ver como que ele vai funcionar. Bom, eu já criei aqui, ele já mandou como posso ajudar hoje, pode ver que ele mostra, como eu expliquei antes, o que o agente falou em uma resposta final, que é o que vem do end. É isso que não vai estar para o seu usuário utilizando a agents. Agora sim, quero ajuda com suporte técnico. Agora eu vou pedir uma ajuda de suporte técnico, ou se eu falasse que fosse computador, aqui ó, agora já mudou. Você pode olhar que ele teve Technical Team, ele fez uma rota. Primeiro o Frontline respondeu, depois ele roteou, aquele router nosso falou para onde que ele vai, e por último quem respondeu foi o agente técnico. Pro cliente, ele só vai ver aqui, estou aqui para te ajudar, descreva o problema. Ou seja, para o cliente, não teve essa transferência, esse roteamento, ou aquelas opções de chatbot, opção 1, 2, 3, 4. Automaticamente, ele já está falando com esse outro agente aqui, sem ele saber. E esse agente tem toda a documentação e um prompt especializado para suporte. Ou seja, ele vai fazer esse roteamento tudo no background, tudo por trás. Seu cliente não vai precisar ver isso, não vai ter aquelas opções e é rápido. Uma outra coisa que você pode fazer, que aqui não tem, como eu expliquei, são os agentes de estado e de memória. O que seriam isso? Para você gravar as informações do seu cliente. Você vai estar gravando o nome, pode gravar todas as informações e você pode usar isso no roteamento. Eu vou, no lugar de só adicionar aqui, eu vou mostrar um outro exemplo. Eu vou salvar aqui. Eu vou vir aqui em um outro exemplo, que seria esse concierge. Esse aqui ele usa um agente de condição um pouquinho diferente. No lugar de ter várias opções como aquele que eu falei, você pode ter duas opções aqui. Na verdade, eu consigo criar algumas outras, mas ele é diferente porque ele não tem um prompt. Então, ele seria mais código mesmo, mais seco, mais direto. É a mesma coisa na parte do start. A diferença é que aqui eu tenho um state e eu tenho um memory. O memory é para salvar as informações. O state, user info. Aqui eu vou salvar as informações do usuário. O usuário vai entrar em contato. E aqui eu tenho o condition. A diferença do condition para o agente condicional é o prompt. Nesse caso aqui, seria o seguinte.
Eu tenho uma condição, assim como eu tenho lá. Você pode clicar em adicionar, clicar duas vezes e ele vai te dar algumas opções. Como eu já criei lá o userinfo, aquele campo userinfo no state, ele já tem aqui. Flow.state.userinfo, ou seja, o userinfo eu vou basear a resposta nele. Vamos lá. Se o userinfo começar com oi, então start with oi, ou seja, se a primeira se a primeira coisa que do usuário de informação começar com oi, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o oi. Vou colocar aqui oi também, ou melhor, atendente 2. Atendente 2. Nesse de cima que já estava aqui cadastrado, sem ser esse que eu criei aqui agora, ele olha se o flow, se o user info is not empty, ou seja, se ele não é vazio. Se já tem informação do cliente, ele manda para cá. Se começar com oi, ele vai mandar para o atendente 2. E se não for nada disso, ele vai mandar para o outro. Aqui, como eu mostrei para vocês, eu não salvei, não criei outra condição. Eu vou até fechar, desligar isso aqui, pronto. Aqui. Eu tenho só atendente, que no caso é quando não é vazio. O que isso aqui faz? Esse aqui tem um agente que é para captar informações do cliente, pegar dados, ou seja, o cliente é o nome, endereço, você pode pegar os dados do cliente, depois do cliente passar os dados, então o cliente vai poder o agente vai responder as perguntas. Quando o cliente entrar em contato de novo, se ele já tem seu cadastro, ele vai mandar direto para o atendente. Então ele manda para o end. Então ele manda direto para outro agente. Então é outra condição. Trabalhando com condição, a gente pode trabalhar com várias hipóteses, mas o condition é muito bacana. Mas eu prefiro, porém, seu prompt tem que ser bom, utilizar o agente, porque você tem um prompt aqui, ele vai conseguir entender melhor. Às vezes o cliente manda algo com palavra errada, uma abreviação, e o agente vai conseguir identificar isso e saber para onde rotear. Então, eu aconselho utilizar o agente condicional. Por mais que tenha uma pequena diferença entre eles, eu prefiro esse agente condicional. Bom, como eu mostrei para vocês, deu para vocês entender como funciona esse fluxo. Eu vou estar disponibilizando ele na comunidade. A comunidade é gratuito para você baixar esse fluxo, tem material gratuito. E a gente está iniciando agora, dia 13/8, vai ter bastante material na comunidade, que seria uma versão premium. Lá eu vou ter live semanal, projeto pronto. Nós estamos criando alguns projetos desde o fluxo, praticamente pronto para você pegar e implementar na sua empresa, no seu negócio, ou para você negociar, vender para algum cliente. E também terei alguns arquivos extras, mini cursos, curso de como instalar o Flowise na VPS. São coisas resumidas, bastante outros micro cursos sobre outras ferramentas que eu não consigo abordar aqui no YouTube. E alguns fluxos extras, a gente vai ter um acesso uma comunidade mais unida lá. Então, entra no grupo do WhatsApp, entra na comunidade, como eu falei, é gratuito. Se inscreve no canal, que já vai estar me ajudando bastante. Muito obrigado você que assistiu até aqui.